Olá, futuros condutores e condutoras, tudo bem com vocês? Viviane aqui da Autoescola Paizinho e hoje eu vim aqui para apresentar para vocês um vídeo de uma série que a gente está tendo aqui no nosso canal do YouTube, né? Que é referente ao mundo PCD, a CNH especial, como funciona. A gente veio hoje responder as maiores dúvidas de vocês e as perguntinhas que vocês sempre fazem pra gente aí, tá? Então eu já convido vocês antecipadamente a se inscrever aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação dessa série que tá top, muito conteúdo importante e interessante para vocês, tá? Além de também curtir e comentar e compartilhar. Então, se você ficar com alguma dúvida das perguntas que vão ser deixadas aqui, deixa aqui no comentário. Então, pessoal, hoje eu estou aqui com um convidado especial, ninguém menos que ele, o Clodoaldo Paizinho, né? Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Paizinho. E hoje ele veio aqui tirar as dúvidas dele pra vocês aí. Pessoal, primeiramente agradecer a todos vocês, a equipe aqui do Max, sempre se preocupando, querer trazer o melhor conteúdo para todos nós. Agradecer a Viviane aí, que sempre com seu jeito espontâneo acaba soltando esse conteúdo aí. Eu acho que é isso que a Paizinho consegue transmitir para a sua sociedade, que é entregar conhecimento, com responsabilidade, com seriedade e sempre se preocupando levar o melhor. Para quem conhece a Paizinho, sempre estão buscando a excelência aí. Estou aqui pronto para responder o que estiver no meu alcance e se não estiver no meu alcance, com certeza vamos buscar informações para poder entregar a todos vocês aí, tá bom? Convido a todos vocês aí a se inscrever no canal. Ele apenas está começando, estamos engateando aí. Bateu os 1000 inscritos, mas ainda conseguimos muito mais. Aqui é só o começo. Então, vamos lá para as perguntinhas, né? O horário mais aguardado por vocês aí. Vou começar leve, tá? Para ajudar ele, depois eu vou. Então, vamos lá. Paizinho, o pessoal sempre pergunta bastante se no primeiro médico que ele vai passar do Detran, ele precisa levar os exames médicos dele, precisa levar relatório, se ele precisa apresentar alguma coisa, ou ele simplesmente vai de cara limpa e vai. Vamos lá, quando você fala de médico, nós temos que entender o que? Quando envolve o mercado do PCD, existe 3 tipos de médico. Às vezes o que? Primeiro, o que levou você a tirar sua habilitação PCD? Quer acreditar que você passou pelo seu médico particular, do convênio ou do SUS, que seja, e lá você foi diagnosticado com uma patologia, alguma coisa específica. Lembrando, o que dá direito ao PCD não é a patologia, e sim a sequela pelo qual esta patologia causou em você e tornou você um pouco incapaz em alguma parte aí dos seus membros aí. Então vamos entender, você vai passar por 3, respondendo essa pergunta. Esse médico que você está falando é o médico do Detran, então parte do princípio que ele já passou pelo primeiro médico. Sim. Ok? Então beleza, o primeiro médico é o especialista da doença em si, então ele identificou. Se ele identificou, eu quero acreditar que você já solicite dele o que? Um relatório, um laudo bem elaborado, mostrando toda a patologia e as suas limitações. Então, tudo que você passou na primeira fase, você recolhe consigo. E aí você vai para a próxima fase, que é no médico do Detran, que é um clínico lá, que é onde ele vai fazer o seu exame médico e ele vai verificar. Se você chegar lá simplesmente falar assim, não, eu tenho direito porque meu médico falou isso e aquilo. Não, não. Médico trabalha em cima de relatórios, em cima de laudos. Então, para que você chegue nessa fase, eu parto do princípio que você já passou na fase anterior, recolha todo o seu relatório, os seus laudos, junta tudo. E para que quando você chegar no médico do Detran, eles possam fazer uma consulta com você e analisar os seus relatórios e os seus laudos. Com isso, ele vai identificar e verificar dentro da sua limitação, da sua patologia, localizar alguma das restrições que se encaixa no seu caso. Ok? Então lembre-se, o médico Detran é apenas o segundo. Temos 3 médicos, ok? Falamos um pouco mais sobre isso. Já embasando nessa linha de raciocínio, a pergunta é, esses 3 médicos são do Detran? E como que deve ser o laudo médico? Então vamos lá. Uma pergunta interessante. Sempre o primeiro médico é o seu especialista, claro. O segundo é do Detran. Lá você vai encontrar vários profissionais, porque ele tem que ter uns pré-requisitos para instalar. Ele vai ser primeiramente um médico, um clínico geral, pode ser um ortopedista, pode ser um oftalmo, pode ser N
profissões, N especialista, N. Só que mesmo sendo especialista, eles têm que passar por um pré-requisito. Eles vão ter que fazer como se fosse uma pós-graduação na medicina do trânsito lá, para poder entender de fato essas restrições. Porque ele vai fazer uma análise médica, ele conhece muito bem as suas restrições para poder encaixar uma delas aqui. Então são todos médicos que credenciados pelo Detran. Uma pergunta, às vezes a pessoa fala, existe possibilidade do cliente passar por 3 médicos e por coincidência o mesmo ser os 3? Existe sim, não vou falar que não, mas possa ser que sim. Vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos supor que o médico, além dele ter o consultório dele de ortopedia, você foi nesse médico e fez uma consulta, análise lá, ele conhece tudo e ele fez o que? A detecção, ele faz um relatório que tem uma diferença muito grande entre relatório médico e um laudo médico. O relatório, o nome está dizendo, ele está relatando, ele está fazendo uma descrição da evolução que você se encontra. Claro que um relatório bem feito, ele tem que vir fundamentado com alguns laudos, porque laudo já é diferente. Laudo é a conclusão, por meio de um raio-x, de uma ressonância magnética, é um laudo mais comprovatório. Então, não tem para mim, no meu entendimento, um relatório exato se não vir junto alguns laudos complementares. Entendeu? Então, quando você leva esse relatório do seu médico junto com esses laudos na hora de você fazer o exame médico, com certeza você está mais munidos de informações para que você possa ter êxito no seu exame. Respondendo a pergunta aqui, se tem possibilidade, paizinho, de o mesmo médico ser os 3. Vamos lá. Primeiro, vamos imaginar que ele é um ortopedista, ele faz uma consulta com você, Viviane. Então ele vai fazer o que? Um relatório e vai solicitar alguns exames que por meio de uns laudos e vai te dizer que você pode dar continuidade. Você passou pelo primeiro. Vamos supor que a próxima fase agora, a próxima fase é você o que? Ir no Detran, no médico, para poder fazer o exame de vista, o exame médico do Detran. Por coincidência, Viviane, quem está na sala? O mesmo médico, porque mesmo ele sendo um profissional de ortopedista, possa ser que ele tenha o cadastro dele vinculado ao Detran, como um médico credenciado. E para sua surpresa, foi o mesmo médico. Ele vai olhar para você, ele tem que ser ético, profissional, ele vai recepcionar você, verificar o seu relatório, vai verificar os seus laudos, por coincidência foi a assinatura dele, por coincidência, vai verificar, realmente você tem direito, vou colocar para você uma restrição, isso, aquilo. Beleza, boa sorte para a sua próxima fase. Aí você vai até a autoescola, ou até mesmo no formato particular, aqui já dou um adendo, venha para a autoescola Paizinho aqui, estamos prontos para te oferecer esse serviço, sem problema nenhum, e também levar o conhecimento para vocês, ok? Outra coisa, depois que ele chega na autoescola, vai fazer o cadastro administrativo, vai fazer as conexões com o Detran, fazer a marcação da prova, você vai fazer suas aulas práticas, beleza. Por coincidência, no dia do exame prático, o que acontece? Antes de você ir para a prova, você vai passar por uma triagem médica, para o terceiro médico. Aí você vai no setor específico e você já vai estar com a sua planilha médica, com seus relatórios médicos, tudo embutido. Vai estar com uma pasta montada aí, personalizada, quero acreditar que dá Paizinho, ok? E no momento que você chega lá, você vai simplesmente o que? Assinar uma ata e você vai aguardar para que possa passar no consultório do médico, credenciado pelo Detran. Quando chega a sua vez, você entra na sala do médico e, para sua surpresa, Viviane, quem você encontra lá dentro? O mesmo médico que lhe atendeu no consultório de ortopedia, o mesmo médico que te atendeu na clínica credenciada pelo Detran, e por consequentemente o mesmo médico está credenciado, porque eles têm um papel também voluntário de oferecer o serviço deles para o Detran. Chegando lá, ele vai fazer uma nova avaliação com você, mesmo sabendo
que ele que assinou. Ele vai olhar os seus relatórios, ele vai olhar os seus laudos, ele vai olhar sua planilha médica, lá vai estar dizendo a restrição isso e aquilo. Ele vai, bate um carimbo de aprovado e você vai para a próxima fase, que é realizar e colocar em prática o que você fez nas suas aulas. E aí lá sim você vai testar o seu conhecimento de habilidade e perícia para passar no teste de direção veicular. Então só dei só um caso hipotético. Possa ser que aconteça? Possa, mas muitas das vezes não segue essa ordem, são médicos distintos. Por ser médicos distintos, acaba cada um tendo um entendimento diferente, entendeu? Então você passou pelo primeiro, passou pelo segundo, e no método Detran ele olhou para você e falou: olha, olhando aqui os seus relatórios, está muito fraco, eu preciso de alguns documentos complementares. Então eu convido você o quê? Você não vai conseguir dar andamento para a próxima fase, que é o exame prático, mas você retorna na autoescola, realiza esses novos exames. Neste momento eu vou bater um carimbo cancelado provisório, permitindo que você realize novos exames. Neste momento quero acreditar que o cliente não vai se sentir muito bem, ok? Mas quero acreditar que ele já foi orientado nisso anteriormente. E a partir do momento que ele realizar novos exames, é agendada uma nova prova e um novo dia ele vai para o Detran, para que ele possa chegar lá e avaliar você novamente lá. Tá bom? Bacana. E você, tá gostando de aprender tudo isso sobre o mundo PCD? Não esquece, vai comentando aqui abaixo, conforme a gente vai respondendo as perguntas, quais que são as dúvidas de vocês. Então vamos lá continuar. Então, paizinho, pegando esse gancho do que você explicou aí pra gente, por que então que ele passa por 2, 3 médicos diferentes, se, de acordo com o que você explicou pra gente, um médico credenciado do Detran, que seja médico, especializado nas condutas de trânsito, tudo certinho, por que não passar, então, não deixar um médico só determinado para que seja avaliado aí apenas por um? Por que 3, 2... Porque por se tratar de uma habilitação, existe processo. Processo, temos que seguir processo, é como se fosse um edital. Existe o pré-requisito. Foi estabelecido que para poder caminhar nesse processo de habilitação, ele tem que fazer o quê? Primeiramente, relatório médico, exame médico, psicotécnico, CFC. Então ele tem que passar por várias etapas, por vários profissionais. Então nós temos que entender a importância de cada um deles. Qual a diferença? Então, o primeiro médico, o objetivo dele o que é identificar, por meio de um relatório, por meio de um laudo, atestar a gravidade da situação, da patologia e identificar de fato, você tem isso. Segundo ponto, você vai para o Detran para que ele possa te avaliar no exame preparatório para uma habilitação, verificar, diante desse relatório, verificar qual dessas restrições ele vai se encaixar. Porque se você perguntar para o seu especialista, para o médico de uma patologia específica, de um ortopedista, do SUS ou alguma coisa, se ele entende sobre essas restrições, muitos vão falar que não entende. O papel dele o que é focar na disciplina que ele executa, na atividade dele. Isso aqui já é um caráter mais de trânsito. Então, quem é que tem esse conhecimento? O médico credenciado pelo Detran. Então, o papel desse médico Detran é identificar a consulta, o paciente, verificar por meio dos relatórios e o laudo qual dessas restrições ele vai colocar na sua planilha médica, que é onde tem a abertura do Renache, que ele abre na biometria e no Renache ali ele vai colocar o que? Essas restrições, dizendo que você está apto para a categoria X, porém com a restrição Y, exemplo, tá? Uma restrição. Então esse é o papel do exame médico. Agora, qual o papel, por via de regra, do terceiro médico, que muitas vezes gera transtorno aí? Por quê? O terceiro médico nada mais ele já sabe que você foi analisado por um especialista que tem seu relatório médico e seu laudo, ele já sabe que você já foi atestado clinicamente no médico do Detran, colocou a restrição correta. Então, o terceiro médico, o papel dele o que? É verificar o relatório se está de acordo, se a restrição está de acordo e se o veículo que você vai realizar, que você realizou suas aulas,
e que você vai realizar a sua prova, que é a próxima fase, se ele está de acordo. Se o carro está de acordo com essas restrições. Então o papel dele o que é só validar. Mas, às vezes acaba acontecendo na regra atual, que esse terceiro médico, por algum motivo dele, ele achou, por ele ser um especialista, por ele estar numa posição médica e estar na mão dele, ele falou assim, olha, você até tem direito, mas eu queria mais exames. Entendeu? Então são percepções diferentes, mas o objetivo, claro, é o médico poder o quê? Analisar os relatórios, analisar a planilha médica de acordo à restrição e também verificar se o veículo que você vai realizar a sua prova está compatível com essas restrições. Entendeu? Entendi. E você? Entendeu? Se não entendeu, ficou com dúvida ainda, não esquece de comentar, gente. Comenta. É bastante importante essa interação de vocês com a gente, pra gente saber o direcionamento, quais conteúdos a gente pode trazer aqui que vocês vão gostar. Então, vamos seguir aqui para as perguntinhas, tá? A gente recebe bastante essa dúvida dos alunos, Paizinho, que é o seguinte: só de eu ter a CNH-PCD, eu já adquiro as isenções? Então, só de eu fazer a CNH-PCD, eu já tenho as isenções, né? E como é que funciona essa questão das isenções? É algo conjunto com a CNH? Ou eu tenho que fazer algo à parte? Uma pergunta muito interessante. Todos vocês aqui, acredito eu, que devem ter hábitos também de estar visitando alguns shoppings e lá sempre tem algumas concessionárias. E as concessionárias sempre falam, poxa, veículo de 100 mil por 70 mil, isenção para PCD, não sei o que, tal. Aí gera atenção, gera curiosidade, o cliente vai até a concessionária e o vendedor faz as perguntas. Nossa, gostei deste veículo. Aí a pergunta é, eu entro no PCD ou não? Primeira pergunta da concessionária é saber, olha, se você tem a patologia, se você já passou pelo seu médico, você já sabe que tem isso, providencie seus relatórios e procure o quê? Uma pergunta básica. Você já tem habilitação de PCD? Não, então este veículo até então não é para você. Mas, a partir do momento que você acreditou, que você já sabe que tem essas patologias, que tem grandes possibilidades de adquirir esse benefício, eu recomendo você o quê? Procurar uma autoescola para que eles possam dar o andamento no seu processo para que você tire a sua CNH-PCD. Uma vez que você tirou sua CNH-PCD, ela por si só não vai te dar o direito do benefício automático. Não, você apenas cumpriu uma fase do processo. Hoje, para você comprar um veículo e ter as suas isenções, o primeiro passo é você ter primeiro a sua CNH. Depois da sua CNH, você pode fazer de forma particular ou contratar um escritório de isenções para que ele possa estar te instruindo e solicitando os documentos necessários para poder fazer as reivindicações dos formulários, os laudos de isenções, os cadastros na Secretaria da Fazenda e tudo mais. Então, quer dizer, a habilitação é um pré-requisito para que um profissional de isenções possa dar o andamento do processo. E você consegue passar pra gente, Paizinho, alguns benefícios, quais são algumas isenções aí que entra quando a pessoa tem a CNH-PCD? Sim, um dos principais motivos que as pessoas levam o PCD é as isenções do quê? De não estar recolhendo mais o IPVA, que nessa brincadeira chega até 4% aí do seu veículo. Também a questão de carros zeros, ICMS, IPI, tudo isso ele é retirado. E aí você acaba tendo um desconto bem considerado aí. Vamos imaginar um carro de 100 mil reais, você chega a pagar 70 mil reais neste veículo. Então, muitas pessoas que buscam a CNH-PCD, elas estão atreladas a esses benefícios. Além desses, outros mais, dependendo das suas restrições, como por exemplo, isenção de rodízio aqui de São Paulo, de IPVA, de cartão de estacionamento e outras coisas mais. Então, esses são alguns benefícios. Mas também tem uma dica importante que é bom ressaltar, que tem pessoas, às vezes, falam, quando você compra um veículo desse, você, em tese, você tem que ficar 2 anos com este veículo. Nesses 2 anos, você não pode estar transferindo esse veículo. E, às vezes, o que acaba gerando algum transtorno, porque se esse carro é roubado ou não, acaba gerando um pouco de transtorno. E você não estava esperando por isso. Uma outra dúvida importante que as pessoas comentam aqui também, por exemplo, poxa, eu tirei minha habilitação, eu ando normal com meu carro mecânico, de boa,
eu ando normal e eu tô tirando meu PCD e para me comprar um carro novo demora, vamos supor, 6, 7 meses aí na questão de documentação ou não. E depois que eu tirei meu PCD, eu posso dirigir o meu carro? A partir do momento que você escolheu caminhar por esse, abrir o Renast para o PCD, você está querendo dizer o quê? Não para essa outra parte, entendeu? Então não tem como você usar os dois ao mesmo tempo. Eu bem dizer os dois benefícios, os dois benefícios do PCD e de rodar com carro normal também, né? É um risco que você corre. Sim. E paizinho, outra pergunta aqui. No caso, eu tendo os pré-requisitos aí, vai, a CNH, PCD, tá tudo certinho, e aí eu vou dar entrada nos laudos de isenções, tudo certinho, e eu tenho um outro veículo normal no meu nome. Isso atrapalha alguma coisa? Eu posso ter mais de um veículo no meu nome, sendo PCD ou não, sendo contando que um desses veículos seja o veículo isento de PCD, seja PCD, né? Então isento aí de PVA, tem os benefícios que a CNH especial traz. Então, eu parto do princípio que o veículo ele é uma propriedade. Então, por ele ser uma propriedade, você pode colocar quantos carros você quiser no seu nome. Agora, não quer dizer que todos vão ter o benefício, porque você vai escolher apenas um veículo para poder seguir esse procedimento. Mas também, mesmo o carro sendo no seu nome, não quer dizer que você vai estar conduzindo ele. Porque você pode estar o carro no seu nome, porém quem está dirigindo o quê? É seu filho, a sua esposa, é uma outra coisa. Porém, o benefício é apenas um. Entendi. Mas aí se eu quiser mudar, eu tenho alguma carência, alguma coisa do tipo, então eu tô com esse veículo que está com os benefícios, as isenções, porém, até mesmo aquela suposição que você fez, meu carro foi roubado daqui a 3 meses, ou eu decidi mudar o veículo, então eu vou ter que refazer tudo novamente, todos os laudos novamente? Você apenas consegue transferir o benefício, porém você vai transferir o carro. Porque mesmo você colocou aquele carro específico, o benefício está atrelado a ele. Então o benefício não está atrelado, como a gente recebe bastante pergunta aqui dos alunos, à CNH, ao condutor, e sim ao veículo. Ao veículo, porque o imposto é em cima do veículo. Entendi. Entendeu? Por exemplo, também uma coisa que me perguntaram ontem. Eu tenho um veículo PCD, tá no meu nome, bonitinho, ele não tem adaptação nenhuma porque entrou uma restrição normal, beleza? Outra pessoa pode conduzir esse veículo? Eu vou partir do mesmo princípio, o veículo ele é uma propriedade. Qualquer pessoa que tiver habilitado, ele consegue conduzir aquele veículo normalmente, porque a restrição aí está no condutor, porque é a CNH dele que está com a restrição, o benefício quem está é o carro. Então tem que ficar atento nessa parte. Entendi. E o que pode ocorrer, paizinho, se por exemplo, eu tirei a CNH PCD, antes de tirar a CNH PCD eu já tenho o quê? Um veículo automático. Então vamos supor aí, baseado, se você não seguiu aquela série de vídeos que a gente fez referente às restrições, volta lá nos vídeos anteriores aqui do canal da Autoescola Paizinho, que nós estamos explicando lá, o Paizinho está explicando todas as restrições. Então se você ficou com alguma dúvida dentro dessas perguntas aqui, volta lá que você vai entender um pouquinho melhor, tá? Então vamos supor aí que ele tem um carro automático no qual ele veio com uma restrição aí D, F ou até mesmo G, né? E de repente ele já tem esse veículo, e aí ele tem a CNH com essa restrição, então não teve uma adaptação necessária, porque o veículo dele já atendia essas restrições que veio na CNH. Porém, ele notou que por ele ter a CNH especial, ele ia ter um benefício de ter um veículo um pouco mais caro e tudo mais. Como que funciona esse procedimento? Então vamos supor, ele deu a entrada com esse veículo, mas ele quer trocar por um veículo mais atualizado. Como você explicou, tem uma carência, não tem? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Ele entrou num processo de PCD e ele já tem um veículo dele, automático, bonitinho. Sim. Então, se ele tem um veículo e agora ele tirou a habilitação dele, se a habilitação dele não exige alguma adaptação fora, ele pode conduzir o carro dele normalmente. Porque aí sim ele pode começar a reivindicar o quê? Alguns benefícios. Por exemplo, no próximo IPVA, ele pode entrar com a documentação e isentar. Desse ano não mais, mas do ano que vem, normal. Entendi.
Então, pessoal, você que ficou até o final desse vídeo, eu quero agradecer a presença de vocês, a presença aqui do nosso CEO Clodoaldo Paizinho. Primeiramente, só agradecer, estamos aqui sempre disponíveis para poder entregar o conteúdo aí, tirando dúvidas. Se você está com dúvida, deixa aqui nos comentários. Como eu digo, nem sempre a gente vai ter todas as informações, mas a partir do momento que o Paizinho descobre uma informação que ficou vaga, ele vai lá, busca mais informações para poder entregar para vocês aqui. E eu que agradeço aqui, estou aqui disponível para poder trazer mais informações ainda. Obrigado! E lembrando, sigam também o nosso parceiro, o CFC Aricanduva, a Copy Assessoria, e um beijão e até a próxima!